paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amados e ouvintes da palavra de Deus. Quem vos saúda aqui é a pastora Nadir. Bem-vindos à casa. Amados irmãos, eu quero agradecer a vocês as orações que vocês têm feito por mim. Deus me mostra, Deus me revela. E tem muita gente orando por mim nesse canal. Deus abençoe a todos. Deus abençoe também os advogados que se prontificaram a nos ajudar em tudo que precisamos aqui para a igreja. Deus abençoe que o advogado supremo, que é Cristo, por excelência, abençoe a todos vocês. Que por seu paracleto nós estamos aqui ainda sendo abençoados por Ele. Oh, glória é o seu Espírito que intercede por todos nós. Meu coração, glória a Deus, está muito agradecido a todos que ofereceram as suas condolências a mim, quando fui ameaçada de ser processada. Até agora não recebi nenhuma notificação judicial, de nada. Eu não sei se vai ficar só na ameaça, mas eu quero de antemão agradecer de todo o meu coração aos advogados que se prontificaram a nos ajudar e os que colocaram aí nos comentários também as suas condolências e ofereceram a sua ajuda. Deus abençoe e recompense a cada um. Amados, eu quero dar uma resposta também a vocês sobre os vídeos que nós tiramos do ar, que foi o dessa que me ameaçou processar, não é? E eu tirei do ar porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que quando a pessoa ouvisse o conteúdo que Ele me ordenou pôr no ar, para tirar. Então, tirei do casal de Minas Gerais, tirei o vídeo daquele voo lá da Coruja, de vários, até de Silvio Santos, Neymar. Deus só não permitiu eu tirar da Igreja Universal, nem da Deus é Amor, o que eu postei. Ele disse que era para deixar. Mas ele me disse que os que ele ordenasse eu tirar, quando a pessoa ouvisse, era para tirar. Não tirei por medo. Não tenho medo de processo, absolutamente. Não tenho. Foi o Senhor que me ordenou e disse que o objetivo dele já tinha atingido seu alvo, digamos assim, né? O objetivo de Deus já tinha sido alcançado e não haveria por que eu deixar o vídeo no ar. Então nós tiramos e tirarei. Todos que ele me disser para tirar, eu tirei do profeta Abel, de outros, né? Que nós colocamos aí as respostas. E o Senhor mandou tirar, então eu tirei. O Senhor mostrou que Silvio Santos ouviu 2 vezes a mensagem que foi lhe dita por esse canal, na nossa humildade em Cristo Jesus, né? Então, eu quero que vocês saibam que não foi por medo, não foi por nada, foi Deus que me ordenou tirar, porque o objetivo dele já estava alcançado. Hoje também eu quero dar uma resposta, meus amados irmãos, aos que estão me pedindo, né? Para falar sobre a mulher estar calada na igreja. Então, nós vamos ler em Timóteo 2, versículo 10, que diz assim: mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio em toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Salvar-se-á, 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz
a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Veja que tem dois assuntos nesses versículos, né? O texto mostra claramente que Paulo está falando de santificação no verso 9, que ele diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então ele aqui fala de ordem e decência no culto nesse capítulo todo de 1 Timóteo, capítulo 2. Ele começa falando da ordem, do capítulo 2 até chegar aqui no capítulo 3, ele começa a falar de ordem no culto, de as pessoas estar profetizando um por vez. Glória a Deus, que está, não é profetizando não, pregando sobre a ordem no culto de orar, de jejuar. Lá em 1 Coríntios, que nós vamos ler daqui a pouco, é que ele fala da ordem do culto. Mas aqui ele está enfatizando uma desordem por lado das mulheres, tanto nos vestidos dela, glória a Deus, que serve para nós no dia de hoje, e tudo aqui serve para nos disciplinar nos dias de hoje, menos estar calada. Porque o calado dele aqui era centralizado na ordem do culto daquela igreja. Era uma questão cultural que ele mostra aqui e mostra no capítulo 14 de Coríntios, onde nós vamos ler também. Todas essa passagem era uma questão cultural dentro daquela igreja, sobre as mulheres daquela igreja. Nenhum dos dois textos, nem em Coríntios e nem nesse, enfatiza que as mulheres do mundo inteiro, ou dos dias de hoje, fiquem caladas. E muitos pastores interpretam esses textos que a mulher esteja calada dentro da igreja. Ora, Paulo estaria caindo numa contradição terrível, deixando a Bíblia enganosa se fosse assim. E ele, que era cheio do Espírito Santo, jamais faria tal coisa. Veja que Paulo coloca o casal Adão e Eva. Glória a Deus. E Paulo, no verso 15, diz: salvar-se-á, porém, dando luz aos filhos. Onde já se viu uma mulher salvar-se dando a luz a filhos? Se é o sacrifício do Calvário que salva toda a humanidade. Ele está dizendo, em suma, que as mulheres, era melhor para elas ficarem cuidando dos seus filhos, sendo boas mães, permanecendo com modéstia na fé, na caridade, que ele está dizendo. Essa palavra engloba tudo. Permanecer. Dando a luz aos seus filhos, cuidando deles, com modéstia, com simplicidade. É melhor para vocês do que estar fazendo baderna dentro da igreja. Eram mulheres baderneiras que ficavam, não é, perguntando aos maridos e tirando a ordem do culto, sentado lado a lado do marido. Por isso que seria bom que toda igreja ficasse os homens do lado, como aqui a nossa é assim, e as mulheres sentadas do outro lado. Porque elas criavam uma certa baderna dentro do culto.
Era um problema cultural da época e naquela igreja a qual Timóteo era cooperador e dirigia aquela igreja. E nós vamos ver aqui em Coríntios também, no 14, né, 30, glória a Deus, e 3. 1 Coríntios 14, 33, que engloba aquele texto de 1 Timóteo 2, 10 a seguir. Os dois estão em concordância aqui. Vamos ler. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibis falar em línguas. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Este capítulo, sim, fala toda a ordem do culto. Aqui no capítulo 14, do 26 até o 40, está falando de ordem dentro do culto. Glória a Deus. Outra vez o problema cultural, a falta de disciplina. É por isso que lá em Hebreus diz, no capítulo 12, 8, diz assim: se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Aqui as mulheres estavam disciplinadas, né? Interrogando do lado seus maridos, falando alto na hora da pregação, fazendo pergunta aos seus esposos. Eram mulheres que tinham falta de educação de berço mesmo. Porque dentro de qualquer repartição, o cachorro agora deu para latir em todas as gravações dos vídeos. Dentro de qualquer repartição que tiver alguém discursando, dando um sermão, glória a Deus, é até em alguns casos proibido por lei, viu, irmãos? Interromper esse sermão, glória a Deus. Então as mulheres interrompiam o culto, as mulheres não tinham ordem nem decência. Ele fala, essa palavra é indecente, que as mulheres falem na igreja. É indecente. Se isso fosse para englobar, então era indecente também as mulheres louvarem a Deus na igreja. Era indecente as mulheres, né, profetizarem dentro da igreja. Se fosse a fala em si, a fala. Ele não está falando em si da fala. Ele está falando como esta fala é dita, é falada dentro também daquela igreja. Ele não fala isso da igreja de Tessalônica. Ele não fala isso da igreja de Gálata, da Galácia. Ele não fala isso da igreja de Colosso. Não, Paulo não fala isso sobre as mulheres de lá. Ele está falando da igreja de Coríntios e da igreja que Timóteo é cooperador. Glória a Deus. E é tanto que aqui ele diz, glória a Deus, no verso 34, na parte B do versículo, ele fala: mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Que lei é essa que amordaça a boca de uma mulher?
A lei de Moisés não diz isso. Então os pastores devem ser muito burros para interpretarem esse texto dizendo que as mulheres ficam caladas. Porque era a lei que regia a igreja internamente. É como o RI que tem dentro da igreja, que é o regulamento interno, que dita as regras daquela igreja, que aquela igreja é conduzida por regras de comportamento, regras comportamentais, que instruem, onde o pastor instrui a sua igreja a andar por aquelas regras de disciplina, de comportamentos. Por exemplo, na nossa igreja os obreiros são admoestados a não colocar o dedo no nariz e depois de colocar a mão na cabeça dos outros. Quem vai querer uma oração dessa? Você vê um obreiro dentro da igreja colocando a mão no nariz, né? Coçando partes dos Países Baixos. Essas são as regras que estão no regulamento dizendo sobre comportamento. Ninguém vai querer a mão dele em cima da cabeça sua para orar. Então o RI é para alertar. Cada um vai ter o seu RI na mão para não vir cheirando a tomate, cebola, alho. Não é as irmãs obreiras que cozinham. Não ir para a igreja com as mãos cheirando a alho, cebola, colocar na cabeça das pessoas, isso é desagradável. Então o regulamento interno, ele ensina essas coisas, está escrito nele. Então toda a igreja tem um regimento interno para ensinar os seus obreiros a um comportamento agradável, não é? Se tratar o povo cordialmente. Então, quando ele fala como ordena a lei, glória a Deus, aqui no verso 34 de 1 Coríntios 14, essa lei não é outra a não ser do regimento interno da igreja. Então, portanto, se o teu pastor mandar você calar a boca, ou você congrega numa igreja que o pastor te proíbe falar, expulse o diabo dele, que ele está endemoniado. Esse pastor está endemoniado. Ele não quer que você cresça na fé, ele não quer que você progrida, ele não quer que você seja uma profeta de Deus, uma atalaia do Senhor. Não. Ele está endemoniado. Ele está entendendo isso aqui tudo errado. Novamente, Paulo fala do casal. Lá em Timóteo ele falou de Adão e Eva. Já dando a ênfase ao casal, que eles estavam juntos, o casal estava junto e a mulher catucava o marido para aprender alguma coisa. E o que é que ele disse? Que se a mulher quer aprender, interrogue, aqui no verso 35, os seus próprios maridos em casa, porque esse marido era crente. Então, tanto os maridos consentiam nessa desordem com as suas mulheres, como elas. Ficava, olha aí, marido, o que ele está dizendo ali no púlpito? Vamos dizer assim, né? Vamos colocar dessa maneira. Está aqui um casal sentado e a mulher ficava catucando o marido, tirando a atenção dele. Marido, o que é que quer dizer aquilo lá? O que é que ele está falando? Não, não é assim. A palavra de Deus não está dizendo isso, discordando em pleno culto. Trazendo discórdia, dissensão, que era indecente as mulheres fazerem isso. Então ele mandou interrogar em casa, aonde que ele manda? Porque em casa, porque essa interrogação, elas interrogavam, elas perguntavam dentro da igreja. E ele manda que elas interroguem os maridos em casa. Então esses pastores que interpretam de outra maneira, eles são muito burros, são umas mulas. Porque Paulo está dizendo para as mulheres interrogar em casa. Viu, incrédulos? Viu, pastores idiotizados pelos capeta? Em casa. Então, elas interrogavam em voz alta. Perguntavam, faziam pergunta em voz alta dentro da igreja. Falta de educação de berço. Não serve para os dias de hoje. Nunca serviu. Porque Paulo não disse isso em igreja nenhuma, a não ser nessas duas. Era um problema cultural, sim.
E ele fala porque elas queriam dar uma de sabichona, tá claro aqui. Eles queriam saber mais. Aquelas mulheres daquela igreja, naquela época, elas queriam saber mais do que todo mundo da palavra de Deus e ficava com discórdia. A discórdia está bem aqui, no verso 36. É só meditar na palavra. Ler e meditar que se descobre claramente o que Deus colocou na boca de Paulo através do Espírito. Porventura saiu dentre vós, mulheres. Ele está falando com as mulheres. A palavra de Deus, ou veio ela somente para vocês? Quer dizer que elas queriam ser sábia mais do que todo mundo. E isso não está certo. Ninguém é dono da verdade. E ninguém pode se estribar nos seus próprios conhecimentos, nem a sua própria sabedoria, meus amados irmãos. Tem que o Espírito Santo revelar a palavra. Não é nós ficar dentro de um culto com discórdia, dizer, não é assim do jeito que ele está pregando, não. Não, a palavra de Deus não quer dizer isso, não. Então elas estavam nessa indecência. Para Paulo era uma coisa indecente. Então ele disse, é indecente que as mulheres falem. Fale o quê? Fala aquilo, fale a discórdia dela. Então ele manda interrogar o marido em casa. Aí os pastores, idiotizados pelos capeta, já associa esse texto com o pastorado feminino. Não tem nada a ver com o pastorado feminino. Aqui Paulo não fala de pastorado, de cargo, de nada. Ele está falando de tumulto no culto, de discórdia. As mulheres, com as mulheres sendo pivô desse tumulto. E ele fala, não, Deus não é Deus de confusão. Elas estão com confusão. Glória a Deus. Então, muitos ignoravam que não podia fazer isso, por isso que ele fala. Mas se alguém ignora isto o quê? O que ele estava dizendo. O que ele estava aconselhando as mulheres. Então, tinha gente que achava aquilo certo. E ia ignorar o conselho, a demonstração dele para as mulheres. Portanto, ele diz... Quem quiser ignorar isso, que ignore. Como que diz, não é costume das igrejas de Deus, como ele diz no capítulo 11 a seguir, deste mesmo livro que nós vamos ler. Glória a Deus. Aí ele fala no 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Porque não tinha ordem, e o pivô dessa desordem era as mulheres da época. Amados, as más conversações, como Paulo disse, corrompem os bons costumes. Glória a Deus. Não deixe ninguém tirar a tua fé e te levar pelos caminhos do engano. Porque é engano eles dizer que as mulheres têm que ficar caladas. Tem várias igrejas aí que tá nisso, pratica isso, tirando a fala das mulheres na igreja. Ora, eu queria perguntar a esses incrédulos agora, se eu estou falando pelo Espírito de Deus ou pela minha carne? Eu só queria que eles me respondessem. Será que eles podem discernir para mim? Se eu estou falando aqui pelo Espírito ou pela carne? E quando eu subo no altar para ministrar a palavra de Deus, geralmente, Deus me revela a mensagem, capítulo e versículo. Se fosse para a mulher ficar calada, o que Deus revelaria para mim nos dias de hoje? Não é? A sua mensagem que Ele quer que seja dita. Muitas vezes eu vou pregar numa página da Bíblia e ele diz, não é aí que eu quero. Geralmente ele diz, é difícil dele não me dizer. Glória a Deus.
Quando ele não me diz em casa ainda, ele me diz quando eu tomo o altar. Muitas vezes, antes de eu sair de casa, ele já me diz no meu ouvido qual é a mensagem. Se Deus quisesse a mulher calada na igreja, ele faria isso? Agora digam, toque bastante no Espírito Santo na minha vida. Digam, vocês são tão sábios, os sabichões da internet. Eu estou falando agora pelo Espírito Santo ou pela minha carne? Hein, pastores imbecilizados pelo capeta? Se eles mandarem vocês calar a boca, mulherada, expulsa o diabo deles. Eles estão demoniados e meio. Glória a Deus, porque eles não estão dizendo isso pelo Espírito de Deus. E está dentro da Bíblia, sim. Paulo fala aqui também, no capítulo 11, né? Glória a Deus, verso 5. Mas toda a mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se tivesse rapada. Então, as mulheres da época que tinham se convertido, que cortavam o cabelo, para não sofrer escárnio, que Deus já tinha dado o dom de profetizar a elas, muitas delas eram prostitutas que se convertiam, né? E as prostitutas tinham, diz a história, que eu não sei se é verdade, tinha o cabelo cortado, então quando ela se convertia, que recebia algum dom, que profetizava e orava, era bom que elas colocassem o véu no lugar do cabelo que não tinham. Mas quando o cabelo crescesse, tirasse o véu, porque o véu, o cabelo foi dado no lugar do véu, foi dado às mulheres. Não era necessário usar véu se tinha o cabelo comprido. Glória a Deus. Então, se não fosse para a mulher falar na igreja, como Paulo ia se contradizer tão vergonhosamente aqui com esse versículo dizendo, toda mulher que ora ou profetiza. Elas iam orar e profetizar com a linguagem do surdo-mudo, como tem hoje, né? Naquela época não tinha a linguagem do surdo-mudo, que hoje tem, até nos canais tem pessoas falando para os mudos e os surdos. Graças a Deus por isso que tem essa linguagem hoje. Gostaria de aprendê-la para pregar para esses também. Glória a Deus. Como que Paulo ia se contradizer dessa maneira? Então, dentro da igreja, a mulher orava e profetizava e fazia o que tinha que fazer, como está escrito aqui em Romanos também, que todo mundo já sabe, no capítulo 16, fala assim, recomendo, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. É certo que ninguém sabe como ela servia, mas será que ela servia muda, sem fala, dentro de uma igreja? Ela servia dentro da igreja, a Bíblia aqui não revela o cargo que ela tinha. Glória a Deus. No capítulo 12, diz também para saudar a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Glória a Deus. Várias aqui Paulo manda saudar que trabalharam no Senhor. Glória a Deus, aqui também, no capítulo, saudai a Maria que trabalhou muito por nós, aqui também. Glória a Deus. No verso 6, tem vários versículos que fala das mulheres que trabalharam muito para o Senhor. Glória a Deus. Qual é o problema desses pastores, irmão? É só uma questão de ler, de meditar, de pedir a revelação da palavra. Glória a Deus, para Deus. Glória a Deus. Aqui diz também no verso 7, saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Como que Júnia ia se distinguir entre os apóstolos sem falar nada? Se distinguiu. Deve ser muito burro na interpretação desses textos.
Que Deus abra a mente desse povo que costuma interpretar as leituras bíblicas de uma maneira bizarra até. Fuja deles, fuja do engano. Não creia. Aqui no capítulo, na segunda epístola de João, fala assim, no capítulo 1, o ancião, a senhora eleita e os seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. Essa senhora eleita diz a história também, que chamava-se Crísia, e era uma pastora, ela fundou a igreja na sua casa. E ele diz aqui no verso 4, muito me alegre por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Glória a Deus. E a caridade é esta, que andamos segundo os seus mandamentos. Essa senhora Crísia, né, que diz a história, que estudei, cheguei a descobrir isso, ela era pastora, assim, era pastora eleita por Deus, e fundou uma igreja em sua casa. Eu não sei no dia do juízo final onde é que esses pastores que não acreditam no pastorado feminino vão enfiar a cara. Eu não estou atacando ninguém. Porque a mensagem aqui é: a mulher deve estar calada na igreja, mas é que eles associam o pastorado feminino com esses textos, que não tem nada a ver. Glória a Deus. Não tem nada a ver. Glória a Deus. Se fosse assim, Deus não dava o dom da palavra para as mulheres. Quer dizer que as mulheres só devem pregar nas ruas, nas casas. Glória a Deus. E aqui fala de usar, eles têm uma argumentação, né? Esses pastores mula têm uma argumentação de dizer que a mulher está usando autoridade. E os textos que Paulo diz é autoridade sobre o marido dela. Só sendo muito burro para não entender isso. E ele cita Adão e Eva ainda, mulas. Ele está falando do casal, mulas, que não compreendem a palavra de Deus. Ele cita Adão e Eva, é o casal. Que a mulher pregando na igreja, ela não está exercendo autoridade a não ser da palavra de Deus para a igreja toda. Para a igreja toda, não é para os homens. É para toda a igreja, para jovens, crianças, adultos, velhos, moços. É a autoridade da palavra que está saindo pelo Espírito da boca dela. Ela não está usando, nem o pastor exerce autoridade sobre ninguém. A autoridade é da palavra sobre o pastor, sobre a igreja. Não tem essa conversa. Glória a Deus, aleluia. Quem exerce a autoridade é Deus e a sua palavra. Nós estamos no mesmo barco, homens e mulheres, está lá no livro de Gálatas. Que Deus não faz acepção de judeu, nem gregos e troianos. De nada, nem macho, nem fêmea, lá no livro de Gálatas está escrito. Ele não faz distinção de pessoa para pregar a sua palavra, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Quando ele disse ide, ele não disse só os homens. Glória a Deus. Não, meus irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. Não permitam ser enganados por Satanás. Leiam as escrituras com diligência, com a mente aberta à persuasão da palavra de Deus, com meditação pela madrugada, orando na madrugada, pedindo ao Espírito Santo que lhe revele a interpretação dos textos.
E aí você será um bem-aventurado, uma bem-aventurada na leitura e na interpretação da palavra, porque o Espírito Santo vai lhe dar. Agora, os pastores machistas ainda vão continuar com essa desgraça de interpretação errada. Espero ter lhe ajudado. Deixa aí os seus textos, as suas perguntas que a gente vai responder. E ainda vamos fazer os vídeos, sim, do Apocalipse, pelas páginas da Bíblia, a paz do Senhor Jesus Cristo.